E aí, pessoal? Vou resolver o exercício 14.163 do livro de Resistência dos Materiais do Hibbeler. O problema. A viga em balanço é submetida a um momento m0 aplicado à sua extremidade. Determine o deslocamento da viga em B. I é constante. Use o método do trabalho virtual. Aí ele dá a nossa viga aqui engastada e com o momento aqui aplicado na extremidade. Então ele está criando justamente o deslocamento no ponto B. Para resolver esse problema, vamos falar um pouquinho a respeito do método do trabalho virtual. O que é o método do trabalho virtual? Ele foi desenvolvido por Bernoulli e ele se baseia no princípio da conservação de energia. E é o seguinte, antes de a gente começar a entrar um pouquinho nele, a gente vai afirmar o seguinte, que sempre que um corpo é impedido de se mover, as cargas devem satisfazer as condições de equilíbrio e os deslocamentos devem satisfazer as condições de compatibilidade. E o que é isso? As condições de equilíbrio elas exigem que as cargas externas estejam relacionadas apenas às cargas internas, e as condições de compatibilidade exigem que os deslocamentos externos estejam relacionados apenas com as deformações internas. Então vamos lá. Pelo princípio da conservação de energia, eu tenho que a minha energia externa ela tem que ser igual à minha energia interna. E as condições de compatibilidade elas exigem que a gente tem que ter as cargas externas relacionadas com as cargas internas e os deslocamentos externos têm que estar relacionados com as minhas deformações internas. Beleza? Vamos exemplificar isso aí. Imagina que a gente tem um corpo de forma arbitrária e ele é deformável. E ele está apoiado por apoios que não se deformam e não se movem. Se nós aplicarmos as cargas externas, como nós vamos analisar esse deslocamento delta? Justamente nesse ponto A. Sendo que, como as cargas que estão sendo aplicadas, P1, P2 e P3, não estão na minha posição A, então ela foge da minha equação do trabalho para esses elementos de força que estão sendo aplicados. Então, para contornar isso, nós vamos criar uma carga virtual P'. E essa carga virtual P', ela vai estar gerando uma deformação interna. Ela vai estar gerando uma carga virtual interna U, e tanto ela e essas cargas P' e U, elas vão estar se deslocando juntas por delta, que é justamente o que eu estou querendo, e o meu D' também. Você vê que elas estão relacionadas com as deformações. Elas vão se deslocar juntas. Logo, essas duas cargas elas vão realizar um trabalho virtual externo de 1 vezes delta, e um trabalho virtual interno de U dl sobre o elemento. Vamos colocar isso equacionado. Então, nós temos lá que esse 1 justamente ele é a minha carga virtual, esse 1, vezes delta, que é a minha deformação, vezes U, que é a minha carga virtual interna, vezes o dl. Onde? Vamos lá. Meu P' é igual a 1, que é justamente minha carga virtual externa unitária. O meu U é minha carga virtual interna que age sobre o elemento. O meu delta é o deslocamento externo. E o meu dl é o deslocamento interno. Onde eu tenho que o meu U e o meu 1 são minhas cargas virtuais. E o meu delta e o meu dl são os deslocamentos reais. Mais uma informação para a gente trabalhar com o trabalho virtual é também a tabela 14.1, que está lá na página 545 do livro. E lá ele me dá as equações para trabalhos virtuais de acordo com as cargas que estão sendo aplicadas no problema. A gente tem lá a carga axial, cisalhamento, momento fletor e momento de torção. Voltando para a minha equação do trabalho virtual, eu tenho que a informação do lado direito da igualdade ela representa o trabalho virtual interno desenvolvido no corpo. Logo, ela é a somatória de todas as cargas virtuais que estão sendo aplicadas no corpo. Todas as informações, todas essas equações que estavam lá na tabela. Agora vamos lá, voltando para a resolução do nosso problema. Lembrando que todo meu trabalho virtual interno são as somatórias, que o meu trabalho é somatório de todos os trabalhos virtuais internos, então eu tenho que no meu problema ele não está acontecendo força axial,
não está acontecendo tensão de cisalhamento e não está acontecendo momento de torção. Então, o trabalho virtual no meu problema que eu vou ter vai ser somente 1 vezes delta, que é igual à integral do meu momento virtual vezes o meu momento real, dividido por I vezes dx. Vamos calcular agora, vamos encontrar agora o meu momento virtual m. Pelo método das seções, eu vou aplicar uma carga virtual P', que a gente adota como sendo 1. Vou partir do meu B, caminhando em x para a esquerda, onde eu tenho que o meu mzinho, meu momento virtual, vai ser 1, que é a minha carga virtual, vezes a distância x. Meu mzinho é 1 vezes x. Para o meu momento real m, nós teremos de novo o momento, meu m0, que é justamente o momento que foi dado pelo problema. Tenho novamente a minha referência no ponto B, caminhando para a esquerda, meu mzão vai ser meu próprio mzinho. Agora, resolvendo, voltamos naquela equação que nós tivemos lá no início, que nós detectamos as tensões, as forças que estão sendo analisadas no problema, substituindo as equações de momento que nós acabamos de detectar, que é justamente o momento virtual vezes o momento real. Então, substituindo, eu tenho que é o meu momento virtual e o meu momento real, de 0 a L, que é o comprimento da viga. Só resolvendo essa integral, nós detectamos que o meu deslocamento externo vai ser igual ao meu L ao quadrado vezes m0 dividido por 2 é I. E aqui a gente chega ao final do problema. Essa é a resposta. Continuando, como o problema ele só pede literal, ele não te dá valores nem nada para ser analisados, eu estou sugerindo aqui no final alguns valores que eu tirei até inclusive de algum outro exercício, para poder estar analisando graficamente, ver como funciona essa equação. Então vamos lá. Estou trabalhando com exatamente a mesma figura, que eu tenho uma viga engastada em A, com um momento no meu ponto B e um comprimento L, onde eu estou sugerindo que essa viga é de um aço A36, que possui um módulo de elasticidade de 200 gigapascal, um perfil W236, que tem um momento de inércia de 34,4 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, e esse aqui é o desenho do meu perfil I, do meu perfil W, desculpa. E essas informações, tanto das dimensões como do momento de inércia, a gente encontra lá no apêndice B do livro, tá? Está lá na página 583, inclusive. E estou também sugerindo aqui um momento zero de 7,5 kNm e um comprimento total de 4,80 metros. Pegando a equação que a gente encontrou logo atrás no nosso vídeo, a gente tem aqui que a minha deformação é o meu L ao quadrado vezes o momento dividido por 2 é I. Substituindo os valores, a gente tem 4,80 vezes 7,5 vezes 10 ao cubo. Isso é porque eu estou transformando tudo no SI. Então eu tenho lá dividido, isso tudo dividido por 2 vezes 200 vezes 10 a nona, vezes 34,4 vezes 10 a menos 6, porque realmente a gente está tirando de milímetros a quarta para metros a quarta. Resolvendo isso daí, a gente vai ter aproximadamente 12,56 milímetros de deformação na extremidade, no meu ponto B. Então é isso. Se eu montar um gráfico, se eu gerar o gráfico de todas essas deformações, vai me gerar mais ou menos isso aqui, a deformação da viga. Lembrando que isso aqui está muito fora de escala, porque se você analisar aqui, esse L tem 4,8 metros, ficou meio ruim aqui, 4,8. Essa deformação vai ser de só 12 milímetros. Então aqui é só para acompanhar como seria fora de escala a deformação da viga. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fica um abraço e até a próxima.